os esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Que todos sejam bem-vindos a esta casa, vocês encarnados, nossos convidados especiais, os desencarnados, que são sempre nossos convidados especiais de estar aqui. Não só eles, mas também aqueles que vocês trazem junto com vocês. Vocês podem não imaginar, mas muitos de vocês vêm junto, muitos desencarnados, e vocês, nesse momento, estão praticando uma caridade imensa. Então, com a permissão de Deus, mais uma vez, e dos nossos espíritos de luz, nossos trabalhadores desta casa, nós queremos abrir esses trabalhos. E que cada um de vocês receba, encarnados, desencarnados, e hoje também eu quero citar aqueles nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, que não puderam estar aqui, mas também que eles recebam da espiritualidade, as boas energias, né, aonde eles estiverem. Se for, claro, do merecimento, da fé, da programação de cada um deles. Pedimos também que esses irmãos de luz, trabalhadores desta casa, que nós sempre estamos muito agradecidos, é o nosso sustentáculo, porque nós aqui somos apenas instrumentos, que eles estejam com a nossa irmã Luciane, que fará a exposição de hoje, que ela muito bem possa expor o seu assunto, e que esse assunto cada um leve para si e aproveite da melhor maneira possível dentro da sua vivência. E para a nossa harmonização de hoje, eu trago o título do livro Luz para o Dia, Solução. Toda solução que procuramos está ligada ao conhecimento de nós mesmos, pois quando nos conhecemos a nós mesmos de verdade, encontraremos Deus e perceberemos que não há nem nunca houve motivos para qualquer medo ou insegurança. O Senhor sempre esteve cuidando de nós, e a melhor maneira de se conhecer é vivendo com razão, refletindo sobre si mesmo e lutando para substituir os defeitos por virtudes. É preciso ficar sozinho um pouco para saber quem realmente somos, pois sozinhos não precisamos de máscaras. O futuro, por mais improvável que pareça, sempre será organizado pelo amor universal, e esse amor mostrará o Deus que existe dentro de nós. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os nossos velhos conhecidos também, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhadores da última hora, que é uma passagem muito bacana do Evangelho, está lá no capítulo 20, para quem tiver interesse também depois daqui de dar uma pesquisada maior, vale a pena, tem muita coisa que a gente pode tirar dessa passagem. E é mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que conversavam na praça sem fazer coisa alguma, disse: Ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª, e à hora 9ª do dia fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª. Encontrou ainda mais outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, é que ninguém nos assalariou. Então ele disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, eles receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo:
Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Que toma o que te pertence, apraze-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Se a gente for olhar assim, de primeira, a gente pode pensar que aquele homem que chamou as pessoas para vir, ele não tinha sido correto. Porque imagina se eu trabalhei 10 horas naquele dia, recebi o mesmo de quem trabalhou 1 hora. Mas será que é isso mesmo? Será que eles tinham razão na reclamação deles? Será que talvez aquele que chegou por último, trabalhou 1 hora, não trabalhou mais do que muitos que trabalharam o dia todo? Vamos pensar nessa vinha como se ela fosse uma reforma moral. Às vezes, as pessoas vivem a vida inteirinha, até aqui dentro do centro. As pessoas vivem a vida inteira, frequentam o centro espírita ou outras casas religiosas a vida toda e não fazem a reforma moral, que tanto é falado aqui. Sabem o que precisam mudar e não se acham com vontade, com coragem para iniciar, para dar o primeiro passo. Mas, muitas vezes, existem algumas pessoas que na primeira vinda já resolvem que, poxa, eu me encontrei. E a partir de agora eu vou mudar a minha vida. Passa 1 ano, tu vai conversar de novo com aquela pessoa e realmente tu vê que mudou completamente. Se essas pessoas fizessem a passagem, fossem para o outro lado, será que aquele que estudou uma vida inteira, mas não praticou, ele não se acharia no direito de receber mais do que aquele que começou hoje, mas que já fez todas as mudanças que ele precisaria? Talvez. E será que o mérito de quem estudou, mas não praticou durante uma vida inteira é maior do que aquele que talvez não tenha estudado nada sobre a doutrina, sobre a religião, mas praticou a lei de amor, a lei de caridade, fez as mudanças necessárias na sua moral? Talvez esse tenha mais mérito para receber ainda. Pensemos nessa parábola como se ela fosse um convite para que todos nós sejamos trabalhadores da última hora, para que todos nós fiquemos sempre atentos, esperando qualquer oportunidade aparecer, mesmo que tardiamente. Confiar que Deus sempre envia uma saída e que quando ela aparece, a gente não julgue que seja tarde demais para nós. Que a gente vá, mesmo que seja na última hora do dia, que a gente aceite o chamado de Deus e que a gente faça o melhor que a gente puder. Porque nós somos trabalhadores da última hora. A vinha simboliza o campo do bem, simboliza a obra divina. O Senhor da vinha é Deus. E nós somos os trabalhadores. Somos chamados a serviço do amor. As horas do dia, que são representadas na parábola, elas são as diferentes fases da humanidade, ou os diferentes momentos que a gente tem na vida, onde cada um desperta em um momento. Cada um de nós tem um despertar em um momento diferente, seja ele lá no início ou seja ele mais tardio. Alguns despertam mais cedo, alguns despertam várias encarnações antes, outros mais tarde, mas todos têm um momento de despertar. E a justiça divina, ela não é baseada em tempo, ela é baseada em intenção, em sinceridade, em coração. Por isso os trabalhadores da última hora têm tanto mérito quanto os outros. Mas é claro que a gente não pode ficar esperando até a última hora para a gente tomar uma atitude. E no Evangelho, seguindo ali no capítulo 20, ele segue nos esclarecendo sobre isso. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso. Apenas lhe faltava o labor.
Se houver negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houver dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas conservar inativo, haja empregado as suas horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado Deus, derramado o sangue dos irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiam, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado de todas as condições vergonhosas da humanidade. O que será desse? Basta-lhe dizer à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá. Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, e aprende, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. O que será que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Será que a gente está empregando bem naquilo que a gente está se propondo a fazer? Ou será que a gente está esperando até a última hora para então a gente chegar lá e se desculpar para querer o mesmo retorno que as outras pessoas? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Nessa parábola a gente tem, como ela é muito rica, a gente tem vários pontos de vista e várias abordagens que a gente pode retirar dela, né? Mas tem esses 3 outros pontos de vista, as 3 situações que a gente pode tirar dela, que são a seguinte: daquele que foi chamado na primeira hora e que trabalhou o dia todo e que criou uma expectativa sem nenhuma promessa de que receberia mais do que os outros, visto que ele ficou mais horas trabalhando do que os outros. Mas será que todas essas horas foram produtivas realmente? Às vezes a gente, quando tem muito tempo, a gente tem um costume de ir deixando as coisas mais espaçadas. Vou fazer depois, eu tenho bastante tempo. Então, será mesmo que todas essas horas foram produtivas? E será que essa expectativa que às vezes a gente cria em relação às coisas, elas são positivas? Foi prometido aos trabalhadores um denário. Mas, quando eles viram os trabalhadores da última hora recebendo um denário, eles julgaram que eles seriam merecedores de receber um valor maior. Mas será? Será que o dono da vinha estava errado por pagar aquilo que foi combinado e não o que estava dentro da expectativa dos irmãos? Talvez nós, durante a nossa vida, também tenhamos agido dessa forma. Talvez a gente criou expectativas de que a gente deveria receber uma valorização maior das pessoas, da nossa família, do nosso trabalho. E quando a gente recebe aquilo que tinha sido combinado, às vezes isso gera um momento de dificuldade, nós ficamos decepcionados, nós ficamos desanimados. Mas será mesmo que a gente está certo quanto a isso? Isso é algo a se pensar. A segunda situação é daquele que trabalhou, que procurou trabalho, na verdade, incansavelmente em todos os lugares que pôde. Desde o primeiro horário, ele estava tentando conseguir um trabalho e ele não encontrava em lugar algum. Esse talvez foi chamado lá na 10ª hora. Foi o trabalhador da última hora. E quando ele teve essa oportunidade de trabalhar, ele foi lá e trabalhou. Mostrou o seu valor, trabalhou com fervor, com vigor, aproveitou a oportunidade, foi grato pela oportunidade que foi dada. Essa é uma outra possibilidade. E a terceira é daquele que retardou propositalmente, que não procurou o trabalho, para não precisar trabalhar o dia todo. Deixou para a última hora, para quando chegou na última hora, ele foi, de forma preguiçosa, realizar o seu trabalho da última hora. Mas deixou até o final. Nós temos que cuidar para não ser esse trabalhador.
na seara do Cristo, para que a gente não seja aquele que deixa as mudanças que a gente precisa e sabe que precisa fazer na nossa vida, a gente vai deixando. Ou faz como a Gabriela da novela: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Essas são situações que a gente não pode cometer. Se a gente sabe que tem mudanças para fazer, que a gente faça o mais depressa possível. Essa passagem realmente ela é muito rica e ela tem muitas formas de ver, muitos ensinamentos que a gente pode tirar dela. Outro ponto de vista e que a gente segue no Evangelho, que tem como a gente retirar desse trecho, é: bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que lhe dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Esse trecho também está lá no Evangelho, ele segue, vale bastante a pena dar uma olhadinha depois, quem puder, quem tiver o Evangelho. Os trabalhadores de ontem, de hoje, no tempo de Jesus, os trabalhadores da primeira hora, ele se refere aos primeiros trabalhadores. Foram aqueles profetas, o povo antigo, aqueles que prepararam o caminho para que hoje a gente pudesse ter tudo que a gente tem, tanto de ensinamentos quanto de coisas boas. Os últimos somos nós. Aqueles que já chegaram em um tempo de transição. Aqueles que são convidados a renovar, a compreender, a aplicar o Evangelho em espírito e verdade. Então, eles prepararam desde lá, os primeiros trabalhadores prepararam tudo para que hoje a gente participasse desse momento de transição planetária que nós estamos agora. E que a gente possa bem aproveitar esse momento. Para que a gente possa absorver, que a gente possa ter gratidão por poder estar participando disso. Buscar sempre o nosso melhoramento contínuo, que a gente possa sempre buscar elevar a palavra de Jesus, levar Deus para o maior número de pessoas possíveis. Ser trabalhador da última hora não significa que a gente chegou atrasado, mas que nós respondemos ao chamado agora, sem demora. E que chamado seria esse? Seria o chamado de Deus para todos nós, para que nós enviemos as palavras e levemos amor e caridade para o maior número de pessoas possíveis. Esse trabalho pode ser em forma de uma palavra de consolo, um gesto de paciência, uma compreensão diante das dificuldades e no esforço da gente se melhorar continuamente. A gente vive num tempo de mudança planetária. A gente está saindo de provas e expiações e a gente vai para o mundo de regeneração. Mas para isso, nós também precisamos evoluir junto com o planeta que nós estamos inseridos. O convite de Jesus, ele continua soando. Vinde trabalhar na minha vinha. Então, se eu puder deixar algo dito hoje para cada um de vocês, é que nós aceitemos o convite de Jesus para trabalhar na seara do bem. Na hora que nós formos chamados, que a gente consiga aceitar de pronto, que a gente espalhe a mensagem de amor, a mensagem de fraternidade a todas as pessoas. Que nós sejamos gratos por sermos chamados a servir a Deus e a servir a Jesus. E mesmo que muitas vezes o trabalho nos pareça árduo, que nós possamos ser gratos também pela oportunidade de trabalhar na seara do Cristo, que é vasta, mas que encontra espaço para todos os irmãos que desejam servir. Então, que nós, assim que formos chamados, que nós aceitemos de pronto servir a Deus, servir a Jesus e espalhar as boas palavras, as boas novas, o amor e a caridade para todos que precisam. Acho que se
começa sempre por uma pessoa, essa pessoa leva a outra, quando a gente vê, a gente já tem uma multidão que leva outras pessoas por um bom caminho, por um caminho de amor e fraternidade. Então, que neste momento, cada um de nós possa fechar os olhos, se concentrar naquilo que veio buscar hoje. Pense também naquelas pessoas que de uma forma ou outra não conseguiram estar aqui na noite de hoje, para que possam estar recebendo também as boas energias e vibrações junto conosco. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que o reino do bem nos chegue. Que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento de perdão para os que nos ofendam. E não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e nem dos maus espíritos, mas envia-nos, Senhor, um raio da vossa divina luz, que assim seja.